Pois bem, galera, estamos agora na série Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos falar de um assunto polêmico, claro, né? Que é o seguinte: algumas igrejas, no meio pentecostal, a maioria delas, se não todas, pregam que você se converte e em um segundo ato depois da sua conversão é que você recebe o poder do Espírito Santo. Então é um segundo poder, é um segundo momento, é uma segunda energia dada por Deus, que não é na conversão, ou na maior parte das vezes não é na conversão. Então, por exemplo, em Atos, durante 4 momentos, você vê os apóstolos orando pelas pessoas para elas receberem o Espírito Santo. E na maior parte delas, depois elas falaram em línguas. Então tem 2 assuntos. O Espírito Santo você recebe depois de você crer num momento que as pessoas oram com você, ou você recebe quando você crê, e depois disso você tem que falar em línguas, ou não tem que falar em línguas. Atos 2, Atos 8, Atos 10 e Atos 19. São esses 4 momentos, mas nós temos que falar que esses 4 momentos eles foram descritos em um tempo muito longo. Nós estamos falando de décadas. Então já é um indício que isso não pode virar doutrina, né? Senão em décadas deveriam sempre impor as mãos sobre as pessoas em atos, com certeza, em todos os momentos, em todas as conversões, em todas as reuniões, em todos os cultos, deveriam orar pelas pessoas para elas receberem o Espírito Santo, e isso não aconteceu. Essa ideia do segundo momento, do segundo poder, da segunda manifestação, veio em 1906 só, com o início do movimento pentecostal. Em Los Angeles, na rua Azusa, o Espírito Santo desceu sobre eles, foi como se fosse um Pentecostes mesmo. Foi muito bom, foi um momento assim maravilhoso. O problema é o que fizeram depois que saíram dali. Porque saíram dali e começaram a achar que todo culto, todo movimento e todas as igrejas deveria acontecer a mesma coisa com todo mundo. Mas todos sabem que não é assim. Então, quando nós vemos todos os cultos pentecostais hoje, nós vemos repetições de um momento em décadas. Que nós vemos repetições diárias de algo que aconteceu em um momento em décadas. Isso nos faz refletir também. Então nós temos essas duas frentes. O Espírito Santo é derramado quando você se converte, ou é uma segunda bênção? Temos 4 experiências em Atos como segunda bênção. Mas nós temos que interpretar sempre assim? Sendo que essas 4 experiências foram descritas em mais ou menos 30 anos. Então tá, se for uma segunda bênção, quando vai ser? Quem que vai controlar isso? Se é uma segunda bênção, tem que acontecer em algum momento. Se é uma segunda bênção, existe uma expectativa, uma ansiedade da pessoa que já creu. Se existe uma segunda bênção, existe uma evidência dessa segunda bênção. Qual é a evidência? Que você foi mesmo batizado com o Espírito Santo. Ah, irmão, é falar em línguas. Não, por exemplo, quando em Atos, que nós vamos falar hoje de Atos 8, que o Espírito Santo foi derramado sobre eles em Samaria, eles não falaram em línguas. Eles não falaram, eles receberam o Espírito Santo, não falaram em línguas. Então, quem controla isso? A gente faz um culto e ora um por um, e aí a gente vê se foi batizado ou não. Como? A gente usa o Urim e Tumim. O Urim e Tumim é do Antigo Testamento, que eles usavam para dizer sim ou não, para Deus dizer sim ou não. Não, é Antigo Testamento. Então a gente faz igual em Atos, que eles foram escolher Matias
e jogaram sorte. E as pessoas acham que, a maioria acha que isso foi validado por Deus. Eu não acho, porque escolheram mal, Matias sumiu. O outro, que eu não lembro o nome, apareceu em Atos depois como dando ofertas, como ajudando a igreja. Então, para mim, deram azar. E aí alguns fazem também, eu já participei disso. Fazem o culto para Deus batizar as pessoas com o Espírito Santo. Aí depois as pessoas abrem a palavra, colocam um dedo assim, e aí se o versículo for bom, é porque a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Se o versículo for ruim, é que ela não foi batizada com o Espírito Santo. E aí leva ela a achar que ela é má, porque Deus não batizou ela com o Espírito Santo, e causa uma dor muito grande na pessoa. Uma dor muito grande. Porque houve uma expectativa e ela queria, e ela não foi. Como se ela não fosse quando creu. Porque o Espírito Santo não causa esse movimento de dor e de frustração. O Espírito Santo nunca causou movimento de frustração, mas a gente causa. Então, você acha que isso pode virar doutrina? Você orar num segundo estágio para a pessoa receber o Espírito Santo? Você acha que isso deve virar doutrina? Se isso foi exposto durante anos e anos, algumas vezes só. Você acha que isso pode virar... Ou você acha que não pode acontecer dessa forma? Porque pode também acontecer dessa forma. Pode também. Pode ocorrer da forma que o Espírito Santo quiser que ocorra. Mas eu acho mais sensato assim, que você vai orar nesse caso, nessa segunda parte do poder vindo depois da crença, eu acho que deve acontecer no seguinte sentido: a pessoa, ela creu em Jesus, mas quando você vai orar por ela, naquele momento ela se arrepende. E existe, naquele momento, a união do Espírito Santo com o Espírito dela. E naquele momento existe um grande quebrantamento, porque ela enxerga ela como uma pessoa pecadora, que o Espírito Santo convence a pessoa do pecado, e naquele momento ali, aí ela pode falar em línguas, ela pode chorar, ela pode cair no chão de quebrantamento, pode acontecer um monte de coisa. Isso eu creio como uma segunda bênção. Mas você marcar um dia, um horário, você orar pela pessoa e falar: Deus, que nesse momento o Senhor possa batizar ela com o Espírito Santo, sendo que ela já creu, eu acho um pouco esquisito, por causa de alguns versículos na Bíblia. Primeiro, em primeiro lugar, as cartas de Paulo, elas não evidenciam isso em nenhum momento, como Espírito Santo, como uma segunda bênção. Em nenhum momento. Aliás, elas evidenciam batismo com o Espírito Santo ligado à crença, a você crer, à fé, que vem de Deus. Então, Efésios 1, por exemplo, Paulo fala: quando receberam o Evangelho e creram, foram selados pelo Espírito Santo. Então não existe nenhum movimento humano para a pessoa ser selada pelo Espírito Santo. Existe você crer. Deus é um movimento constante. Quer dizer que ele batiza quem ele quer, onde ele quer, da forma que ele quer. Orando com a pessoa ou não. A pessoa estando no culto ou não. A pessoa assistindo uma mensagem no YouTube, a pessoa cantando um louvor ou ouvindo alguém cantar um louvor. Não existe uma forma. Não, agora vamos orar com você para você receber o Espírito Santo, depois a gente vai ver se você recebeu ou não. Teve um amigo meu uma vez na fábrica, quando eu trabalhava na fábrica, que ele era de uma igreja, que ele falava assim: Rodrigo, faz anos já que eu peço para Deus me batizar com o Espírito Santo, só que eu não falo em línguas. Mas um dia eu tive um sonho que eu sentia a presença de Deus no meu quarto quando eu estava dormindo, e eu sentia tanta presença de Deus que eu fui elevado da cama, e eu acordei em prantos, chorando muito por aquela presença. Eu falei: o Espírito Santo batizou você nesse momento. Não, mas não pode.
Lá na minha igreja tem um momento para orar, para a pessoa ser batizada com o Espírito Santo, e a única evidência é ela falar em línguas. Eu não falei, mas deu vontade de falar. Quanta ignorância, né? Quanta ignorância. Por exemplo, Atos 10, Pedro foi na casa de Cornélio, lá todo embabacado, né? Achando que era judeu, chegou lá e falou assim, você sabe que eu sou judeu e eu não posso entrar na casa de um gentio, né? Ah, Pedro, são um pé rapado, era um lixão, era um chucrão. Agora vai falar, não posso entrar na casa de um gentio. Mas tá bom, ele falou isso para Cornélio. Aí Pedro, ele não ora para o Espírito Santo descer. Pedro estava pregando quando o Espírito Santo desceu. Então vocês estão vendo como é que as coisas se contradizem? Como é que esse movimento pentecostal, que foi bom naquele momento, que pode ser bom em vários momentos de vários cultos, que de repente o Espírito Santo desce, você não sabe de onde vem, para onde vai, e o negócio vira um negócio que você não consegue controlar. Tudo bem, mas isso não pode virar uma igreja dia a dia, doutrinada assim. Não, tem que orar para receber o Espírito Santo. Não, que Pedro estava pregando, como assim tem que orar? E aí você vê que as cartas de Paulo você não encontra nenhum apoio em relação a isso. Nada, 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 nada. Em Atos 19, Paulo encontra ali alguns discípulos de João Batista que nunca ouviram falar do Espírito Santo, sendo assim também não entenderam Jesus como Salvador, porque eles se arrependeram no batismo de João Batista. E quando Paulo impõe as mãos sobre eles, aí eles foram batizados com o Espírito Santo. Mas não por causa desse momento, e sim porque o Espírito Santo é de Jesus e não de João Batista. Por isso que eles são batizados com o Espírito Santo, porque eles creram no Espírito de Jesus. E isso substituiu ou ficou acima do arrependimento deles em João Batista. Ou foi uma sequência de arrependimento. Como eles já estavam arrependidos, eles reconheceram o Espírito de Jesus e foram batizados com o Espírito de Jesus. Por causa disso que eles foram batizados ali. Por quê? Porque se eles já tivessem crido em Jesus e colocassem Jesus como Salvador da vida deles, eles já estariam batizados com o Espírito Santo. 1 Coríntios 12, dos versículos 13 e 14, fala que há um só corpo e há um só Espírito, onde todos foram batizados. Todos, todos, todos. Não existe corpo sem Espírito Santo. Todo corpo conectado. Senão o corpo falece. Se você tem um membro no corpo que não creu e não foi batizado com o Espírito Santo, o corpo falece. É por causa disso que a condição é crer. E a evidência não é falar em línguas, a evidência é o fruto do Espírito. É o que a pessoa é de dentro para fora, a evidência. O batismo não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Onde os frutos eles florescem. O amor, paz, longanimidade, bondade, paciência, domínio próprio, fé. Principalmente o amor. Então é incluir todos. É o selo, pacto do Espírito. Batismo com o Espírito Santo e crer são sinônimos, então. Né? E eu quero dar um exemplo aqui, para terminar, em Atos 8, que é uma das etapas que as pessoas, que os apóstolos oraram e as pessoas foram batizadas. Começa em Samaria com Filipe. E o Filipe, na capital de Samaria, ele começou a fazer muitos milagres. Muitos milagres. Pregando o evangelho. Não fazer, mas aconteceram conversões maravilhosas. As pessoas creram em Deus. Curas aconteceram. E as pessoas andavam com Filipe. Inclusive, andava com Filipe um tal de Simão. E esse Simão era um feiticeiro. Que as pessoas elas ficavam assim maravilhadas de ver o que esse feiticeiro fazia com a feitiçaria dele, com a bruxaria dele. Só que esse feiticeiro diz aqui que ele creu no que Filipe estava falando e começou a andar com Filipe também. E os milagres acontecendo. E a palavra diz que quando Jerusalém fica sabendo disso, Jerusalém manda Pedro e João para lá.
E a palavra diz que Pedro e João, eles discernem que o Espírito Santo não tinha descido sobre nenhum deles. E aí o Rodrigo não pode falar ao contrário. Mas o Rodrigo pensa assim, então como que Filipe estava operando milagres e maravilhas no meio deles e eles estavam crendo? E Simão, feiticeiro, começou a andar com Filipe porque creu. E o Espírito Santo não estava sobre eles? A palavra diz que não estava. Pois bem, então vamos lá. A palavra diz que não estava. E o Rodrigo não pode ser herege, né? Então, oraram com eles. E eles receberam o Espírito Santo. E não falaram em línguas, tá? E aí o Simão, que já tinha crido, já estava andando com Filipe, viu aquela manifestação toda e falou assim, eu quero. Eu tenho dinheiro. Eu quero. Eu quero esse poder para eu orar pelas pessoas e elas serem batizadas também. E aí a pergunta é a seguinte, isso que ele estava querendo comprar, ele estava querendo comprar por causa da vaidade do coração dele ou por causa da ignorância dele? Como nós não podemos julgar, então nós temos que ir pela primeira opção, pela ignorância dele. Porque se não foi pela ignorância dele, então Pedro está certo. Porque Pedro disse assim, Deus mande você e seu dinheiro para o inferno. E aí quando nós olhamos para o evangelho hoje e vimos as pessoas fazerem essa barganha de dinheiro para receber mais, para dar para Deus para receber mais, aí nós olhamos para eles que eles não estão sendo ignorantes, porque eles querem mesmo a barganha. Aí você pode dizer para eles, pega o dinheiro de vocês e vá para o inferno. Sim. Agora para Simão, Pedro, ele teve o discernimento que ele estava mal intencionado, como diz aqui. Também tudo bem. Então realmente, pega o seu dinheiro e vai para o inferno. Mas também, depois que Pedro disse isso, e Pedro disse assim, você não tem direito no nosso trabalho, porque Pedro é muito duro, hein, gente? Olha, até essa parte, pega o seu dinheiro e vá para o inferno, que já é duro, mas como você vê hoje essa barganha com Deus, esse dinheiro todo nas igrejas, aí dá vontade de falar isso, e aí eu até falo, pega o seu dinheiro e vai para o inferno. Só que Pedro ele continua dizendo assim, você não tem direito de tomar parte no nosso trabalho, porque seu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-se, deixe o seu plano perverso e talvez Deus te perdoe dessa sua má intenção. Algumas versões estão assim, talvez Deus te perdoe. Pedro é fogo, cara. Pedro é fogo, porque é claro que Deus vai perdoar. Se ele pedir perdão, se ele se arrepender de verdade, Deus vai perdoar ele. Mas Pedro era dose, cara. Pedro era dose. Só que daí Simão fala assim, por favor, peça ao Senhor por mim para que não aconteça nada disso que vocês estão dizendo comigo. Aqui eu vejo um arrependimento por parte dele. Quando ele fala assim, não, desculpa, não. Eu errei mesmo, eu ofereci dinheiro, não, mas peçam a Deus que não aconteça isso comigo. O que vocês falaram que vai acontecer comigo, eu acreditei. Acreditei também que eu fiz errado, que eu falei errado, eu estou me arrependendo, peça a Deus que não aconteça isso comigo. E aí eu vejo arrependimento. E aí eu vejo batismo com o Espírito Santo. Ponto. Nesse arrependimento dele eu vejo batismo com o Espírito Santo. Eu vejo. Mas ele quis comprar e ele não estava no momento, naquele momento que os apóstolos oraram e o Espírito Santo desceu, ele não fazia parte disso. E ele não faz parte do nosso trabalho. E talvez Deus perdoe ele. Não, talvez não. Deus pode perdoar ele, sim. Pedro foi muito duro. E ele se arrependeu. Para. Peçam a Deus. Orem por mim. Orem por mim vocês, porque eu não vou conseguir. Orem por mim para que esse mal não aconteça comigo. Ele se arrependeu, gente. E nesse momento desse arrependimento, ele foi batizado com o Espírito Santo.
outra ideia que dá também, outro sentido que dá é o seguinte: Filipe andando durante tanto tempo com eles, operando muitos milagres, as pessoas creram, as pessoas estavam crendo no que Filipe estava dizendo. Por que Filipe não parou e falou assim, gente, agora é o seguinte, agora eu vou impor a mão sobre vocês e vocês vão ser batizados com o Espírito Santo? Bom, então Filipe, ele não tinha tanta inteligência quanto Pedro e João, por causa disso, ele não tinha tanto entendimento como Pedro e João tinham, por causa disso que ele não fez essa cerimônia. Pode ser também, o que eu não creio. O que eu creio da mente de Filipe, da visão de Filipe, mesmo porque a Bíblia não relata que ele participou dessa cerimônia com Pedro e com João, com certeza participou, mas a Bíblia não relata nisso, mas o que eu creio é que o Espírito Santo para Filipe era um processo e que ele não via necessidade de fazer essa cerimônia, porque ele não fazia essa cerimônia, senão ele já teria feito. Os irmãos estão vendo como é que as coisas desenrolam? Os irmãos estão vendo como é que a gente tem que ter o olhar crítico quando a gente lê, para ler a Bíblia, principalmente na história da igreja, que a gente tem que ter o olhar crítico para as décadas que Atos foi escrito e por causa de alguns fatos isolados em Atos, durante décadas, você não pode fazer doutrina. De que não é só porque Paulo relatou os dons espirituais em Coríntios que você vai viver todos os dias os dons espirituais, sendo que em Atos também os dons espirituais, eles foram fatos marcantes, muito importantes, mas não corriqueiros e cotidianos. Olhar crítico. Porque Simão se arrependeu. E ele foi batizado com o Espírito Santo. Porque ele se arrependeu. Depois de terem pregado, então, Pedro e João voltaram para Jerusalém, largaram Filipe lá, né? E espalharam o evangelho em muitos povoados de Samaria. E depois Filipe ele foi lá para a Etiópia. E aí, na Etiópia, Filipe encontra um eunuco, batizou ele nas águas, o eunuco creu, mas Filipe também não orou com ele e falou assim para ele, não, agora você vai ser batizado com o Espírito Santo. Não? Ele estava lendo Isaías, né? O que me impede de ser batizado. E aí, Filipe, sim, se o Senhor crê de todo o coração, você pode. Parou com a carruagem, os dois entraram na água, Filipe batizou ele nas águas. E aí, o Espírito do Senhor levou Filipe embora para outro lugar, arrebatou Filipe para outro lugar. E só. Filipe não impôs a mão sobre ele para ele receber o Espírito Santo. Então, Filipe era uma pessoa que não tinha tanto entendimento assim para não fazer esse ato, ou Filipe entendia diferente, ou Atos não registrou o que ele fez. Olhar crítico, galera. Vamos pensar, né? Beleza? Segunda parte. Você crê então no batismo como primeiro ato, na crença, ou você vai depender de alguém orar por você para você receber o Espírito Santo depois que você já creu, depois que você já reconheceu Jesus como Salvador de sua vida, depois que você já quer ser imitador de Jesus e você se esforça para isso, você vai depender de alguém ou de algum culto para ser batizado com o Espírito Santo? Vão falar para você que você tem que orar em línguas? E se nesse culto a evidência que forem inventar para você for negativa, que você não foi batizado, como assim se você creu? Complicado, né? Você pegar uma experiência lá na Rua Azul em Los Angeles e fazer disso o seu dia a dia espiritual. São momentos que acontecem, mas eles não são corriqueiros e cotidianos. Algumas vezes acontece essa repetição do Pentecostes em alguns locais, em alguns cultos. Pai Senhor a todos.